Quem nunca começou o ano ouvindo as previsões astrológicas, fazendo mapa astral, organizando as previsões e metas e objetivos do ano, né? E quem nos conhece sabe que a gente adora esse tema e já entendeu a conexão direta que existe entre a astrologia com o autoconhecimento e principalmente o entendimento da nossa missão de alma, né? E então a gente decidiu, né, abrir o primeiro podcast do ano com um assunto bem levinho. Então a gente vai falar sobre como a astrologia pode ser tão importante e potente para a sua carreira. E óbvio, a gente vai falar sobre os signos, que é esse tema que a gente ama. Esse episódio vai ser bem diferente. Então, pega o seu café e vem para essa conversa. E esse é o Icon Café, podcast da Y2B Digital, onde trazemos convidados incríveis para um bate-papo descontraído para quem vive e-commerce e omnichannel na prática. E quem tá aqui hoje, né, Jess? Hoje é uma pessoa super especial que nos conecta de várias formas. Sim. Inclusive, muitas pessoas conhecidas. A gente tem muita gente em comum, né? É verdade. Apresenta aí, então, quem é que tá aqui hoje. Estamos aqui com Ana Valéria. Maravilhosa! Maravilhosas! Olha, que emoção! Chega até arrepiadinha. Tô arrepiada aqui, também, eu também tô. É muita energia, minha gente, Sim. pra gente começar com tudo esse ano de 2024. Não podia ser melhor nós três aqui, né? Exatamente. Super simbólico, né? A Ana tem muita relação aqui com a nossa comunhão nessa sociedade também, Com né? certeza. Olha, melhor assunto para começar esse podcast. É verdade. Deste ano. Deixa eu dizer um pouquinho aqui, contar um pouco sobre a bio da Ana, pra vocês também conhecerem, né? Porque senão a gente fica aqui nesse papo de amigo e ninguém sabe como é que a gente tá falando. Vamos trabalhar, gente. Então, Bora. a Ana é astróloga de alma e coração, desde que se conhece por gente. Ela é graduada em comunicação social, tem pós-graduação e MBA em marketing, personal e professional coach, certificada pela SBC, analista de inteligência emocional e analista DISC, certificada pela Ativar, terapeuta floral, psicoaromaterapeuta e facilitadora do jogo de desenvolvimento humano Miracle Choice. Ela também é escritora do e-book Focação, Chamado da Alma, e instrutora dos cursos online Mudar de Carreira, Por Onde Começar e Missão da Alma. Tem carreira em essência e empreendedora na Elemento Astral, que a gente devia ter trazido, inclusive, né? Ai, eu só me doeu o coraçãozinho porque eu não trouxe os meus rolões maravilhosos. Mas Fazer na um próxima. merchan, né? Mas deixa aí, depois a gente coloca o link na bio, né? Pra gente falar sobre. Não, eu quero o próximo convite já. Eu nem comecei ainda, eu já quero ser convidada de novo. Vocês não estão entendendo. Ai, acho que de tempos em tempos a gente tem que trazer você de novo. Olha aí. Pra ter essa descontração, pra gente falar de novos ciclos, eu acho maravilhoso. Vamos criar esse compromisso aí, então, hein? Já é. Fechou. Então, Ana, olha... Val, né? Porque Val. agora eu tô com esse problema aí de estarem dizendo que eu tô com dupla personalidade. Eu conheço por Ana. Pois é que a Ana Valéria é a mesma pessoa, tá, gente? Por favor, eu tenho dito isso. Mas eu estou assumindo o Val Vilgs, porque numerologicamente, energeticamente... Vendo, gente. Faz um plim mais interessante. E eu preciso saber se eu tenho que ser chamada de Jazz. Ó, assim... O nome já é um show, né, amor? Não vai mudar. Não tem como mudar, esquece. Vai ficar, ok. Tá intitulada. Então, Val, conta um pouquinho pra gente, né? A gente viu a sua bio aí. Acho que de todo mundo que veio aqui até hoje, é quem tem uma transição de carreira, assim, mais... Como que a gente pode dizer? Revolucionária. Então, conta pra gente um pouquinho o que te trouxe até aqui hoje. Transição de carreira revolucionária. Eu já vou anotar aqui na minha agenda para já fazer um post. Porque daí os insights, eles vêm assim, né? Ao vivo. É isso aí. Olha, porque tem muita gente que vai se inspirar na sua história, eu tenho certeza. Bom, querem que eu... Não vou começar desde o início, né? Ou querem desde o início, querem tudo. Vou dar uma resumida, né? Tem muito assunto para falar aqui hoje, Muito né? assunto. E quase 6 mil mapas na conta, antes que eu esqueça. Olha que eu só. acho que é o currículo mais importante, que é a vivência, né? A gente pode ter teorias, eu adoro ficar trazendo as frases do Jung, tem gente que até fica meio puta comigo, porque... Pode falar palavrão? Pode. Que pode. Não sou de falar muitos palavrões, mas esse escapou, né? Então, assim, de a gente dominar as técnicas, conhecer as teorias, mas ao tocar uma alma humana, ser apenas uma alma humana. Grande mestre Jung.
E começando, então, um pouquinho da minha história. Eu comecei a acordar meio triste, meio desanimada, como eu acho que é um sintoma que eu chamo hoje de carreira vazia. E quando a gente está, assim, animada, motivada, e eu trabalhei 15 anos no mercado corporativo, publicitário, então tinha aquela energia que não termina, né? Aquela coisa que a gente acha que a gente dá conta, era 5 clientes, era na época do fax ainda, então era uma coisa louca, uma batida frenética. Então, o povo, assim, era aquela coisa assim, olheiras o tempo todo, lanche, né? Não vou ficar dando o nome das empresas para depois eles não ficarem, tava reclamando. Não, foi um aprendizado fantástico. Só que muitas vezes quem vê a gente já depois da transição, ou vê a gente hoje, né? Acha que a coisa simplesmente foi do dia pro noite. Super fácil. Amores, agora já vai fazer quase 10 anos, né? Que eu fiz a minha transição. Mas o primeiro sintoma foi logo depois de eu ter tido o meu filho, que foi parido, maravilhoso, escorpião, fantástico, 11/11/11. Uau! Quase nem cheguei no hospital, né? E eu não sabia como é que era isso, né? Então, assim, a coisa foi, quando resolveu nascer, veio o portal, ele já, né? Já veio rápido. Então, foi uma experiência, assim, transformadora. Talvez tenha sido uma das mais transformadoras, não digo a única, com certeza não, porque eu tive várias situações de renascimento nesta vida, várias mortes de mim mesma nesta vida. E isso tudo me trouxe até aqui. Né? E eu gosto muito das minhas histórias. Eu acho que eu poderia me intitular facilmente uma contadora de histórias. Né? Então, assim, teve esse movimento que eu comecei a, acordar meio... Né? E eu nunca fui meio... E quem me conhece sabe que não é morno, né? Normalmente as pessoas me amam ou me detestam. Não tem muito meio termo. O que tu acha da Val? Eu acho mais ou menos. Já vou contar esse segredinho aqui. Não tem muito esse mais ou menos, porque eu sou intensa. Então, assim, ame-me ou deixe-me, aquela frase funciona muito bem para mim. Então, eu sempre me dediquei muito a tudo. E quando eu comecei a perceber que eu não estava mais acordando com aquele gás, eu já não estou mais no meu lugar. E isso me apavorou. Essa não sou eu, né? Você pensou. Essa não sou eu. E eu estava trabalhando já uns 7, 8 anos nessa mesma empresa. Tinha um cargo, né, gestora de marketing, uma instituição financeira, trabalhava pertinho de casa, vaga na garagem, e toda uma série de benefícios e coisas. E isso não era o suficiente para me manter ali. Porque isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas acabam se acomodando. Eu acho que quanto mais a gente vai também galgando alguns benefícios, mais difícil é também largar o osso. Claro. Né? No momento em que a gente percebe que tem alguma coisa errada aqui. E o que eu faço agora, né? Como é que volta atrás, né? Parece mais arriscada a mudança, né? Muito, muito. Porque daí tu não tá... E não tô desmerecendo o trabalho de ninguém. Mas quando tu já vai alcançando... Eu tinha sido promovida também, tinha saído da coordenação para gerência. Então, tudo vai somando, né? Então, todo mundo... Como assim, né? Quando eu comecei a perceber, eu acho que vou mudar, não sei o que eu vou fazer. Aí veio a primeira dificuldade. Quando eu percebi que eu estava na carreira vazia. O que vou fazer? O que vou fazer? Porque eu gostava de tantas coisas, lua em aquário, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu queria sempre aprofundar tantas coisas. Eu sempre estou com uns 4, 5 cursos ao mesmo tempo rolando. Eu não consigo, nunca consegui, até admiro quem lê um livro assim, do início até o fim. Acho tão fofo, tão lindo. Mas não é minha praia, eu não consigo. Eu estou sempre, né? Em movimento. Em movimento. Então, isso tem também um lado bom e também tem um lado que não é tão bom assim, porque muitas vezes a gente esquece de focar, de parar, e aí isso acaba dispersando a energia desnecessariamente. Eu estou falando muito rápido, não para entender ótimo. minha língua. Tá ótimo. Isso até me lembrou muito quando a gente se conheceu, né? Que eu também, com essa vida aquariana, eu falava assim, gente, não é mais isso, eu não tô mais sentindo isso, mas eu não sei o que é. Era o mesmo inconformismo, assim. Exato. É a síndrome da carreira vazia. São os Total. sintomas da carreira vazia. Cada um vai sentir de um jeito. E aí tem gente que trava geral, que fica ali, não, mas tá tudo bem, vamos fingir que tá tudo bem. Mas esse fingir que tá tudo bem... não dura muito tempo, né, gente? Exatamente. E aí eu sempre falo, poxa, será que vale a pena a gente ficar levantando todos os dias sem essa energia, sem esse brilho no olho? Né? Aí a gente tem que saber o que a gente escolhe, né? Esses dias eu estava falando também num outro pod de uma cliente que também fez transição, como vocês, né? Aí a gente tem que tomar uma decisão. Se a gente vai ficar naquele morno, se a gente vai ficar fingindo pra gente que tá tudo bem, ou se realmente a gente vai tomar a decisão de mudar. Porque é um desafio.
é uma grande dificuldade, dá muito medo, dá muita ansiedade, a gente fica sem saber por onde que começa, se vai dar certo, a gente já quer ter um controle se vai dar certo, mesmo que a gente não tenha largado, mas e se não der certo? E se quanto tem que ganhar X, Y, Z? E a gente nem deu o primeiro passo ainda, a gente já está querendo controlar todas essas variáveis. Sim. Né? Vocês são especialistas nisso também agora. E do meu caso foi muito parecido, né, Val? Não tinha te contado absolutamente nada, né? Era a primeira consulta que eu ia falar com você. E você me falou uma frase que era exatamente isso. Você, quando você não se conecta com o que você está fazendo, ela falou assim, eu te vejo andando com os ombros baixos. O meu seria uma coisa mais ligada à tristeza. E aí você tinha identificado, era exatamente aquilo que eu estava vivendo no momento, né? Então, foi também algo que de primeira já me conectei ali naquela conversa. Falei, ela sabe o que eu tô passando. Porque quem sente, né, na pele e na alma, e isso me emociona, apesar de parecer bobo, assim, porque a gente acaba relembrando muito do que a gente viveu. Né? E isso, eu sempre vou me emocionar quando eu trouxer essa história. Porque isso faz com que essas conexões sejam mais do que verdadeiras. Sim. Porque é isso que faz a vida ser real. Né? E a verdade que está dentro da missão. Porque sem missão não tem verdade, sem verdade... É tudo junto, misturado. É isso. A missão está na verdade. Muitas vezes a gente precisa passar pela dor, porque onde tem dor também tem missão. Porque tudo é reaprender. A gente está reaprendendo todos os dias. Né? Tem algumas coisas que eu repito sempre, que quem ouviu o outro pod ou outros vídeos mesmo vai dizer, sempre com esse papinho. Mas é o papo que, para mim, é verdadeiro. Porque a gente fica, muitas vezes, buscando situações mirabolantes e está no simples. O entendimento está no simples. Muitas vezes a pessoa quer mudar e não começa pelo simples. Sim. Que é poder admitir para si mesma, num primeiro momento, que deu. Exatamente. Chega. Acabou. Não, e acho que tem uma coisa que me marcava muito, assim, dos nossos papos, né? Que a Val falava. Mas, assim, eu fui julgada. Ninguém entendeu o meu movimento. Tu vai ter que ser resiliente. Presta atenção nas pessoas com quem tu vai dividir, o que elas vão falar, porque elas não vão entender o teu movimento. E, obviamente, ninguém entendeu o meu movimento, porque eu fui uma doida louca que pediu demissão grávida, enfim. Mas, assim, pra mim, aquilo tava tão claro, fazia tanto sentido, que não tinha mais outra saída senão aquilo, né? E, de fato, todo mundo achou que eu tava doida. Todos os conselhos foram muito bem-vindos, porque, assim... Nem sempre quando a gente enxerga, as pessoas vão enxergar, né? Tá só na gente esse sentimento, né? De achar o caminho. Somos doidas maravilhosas. Exatamente. E falando sobre essa autorreflexão, né? Não tem como a gente não falar sobre o período da pandemia, né? O quanto as pessoas sentiram na pele essa reflexão de, gente, mas até quando eu vou levar, né, essa vida? Enfim, acho que todo mundo teve muitas fases, como você falou, nós fomos essas pessoas, né? Sempre trabalhei muito feliz, né? E apesar de toda a intensidade ou qualquer nível de estresse, mesmo com nível de estresse, a gente fala que tem um nível de estresse que chega a ser saudável, uma pressão, mas o problema do pós-pandemia fez a gente refletir o quanto a gente, às vezes, não estava se conectando, né, com aquele momento, trazer esse autoconhecimento ainda mais profundo. Nós somos duas pessoas que vivemos isso na prática naquela época. Você tem sentido isso também? Que mais pessoas estão em busca desse autoconhecimento? Sinceramente, eu acho que a pandemia poderia ter sido uma oportunidade, uma janela para as pessoas se buscarem mais. Mas, na prática, eu percebi que quem já estava fazendo um trabalho seguiu aprofundando nessa busca, e quem não estava seguiu, de certa forma, meio anestesiado. Não é no sentido de julgar ninguém, e nem no sentido de dizer o que está certo ou o que está errado, porque cada um tem que saber o que é importante para a sua vida e o que é válido. Mas essa batida frenética que entrou com as empresas do dia para a noite dentro da casa das pessoas fez com que muitos movimentos de workaholics e tal, e as pessoas começaram a não dividir mais vida pessoal e profissional, que é engronha e a bola de neve para quem não estava se buscando e também não tinha interesse de olhar para esse autoconhecimento profundo. Me pareceu que deu até uma atropelada ainda maior.
Piorou a situação. Deu uma piorada. Algumas pessoas, claro, buscaram nesse período por N motivos e por situações, né, de vida pessoal, de carreira. Mas eu senti que na prática, efetivamente, né, muita gente, é porque a pandemia serviu. Aí vai de cada um. Na minha visão, as pessoas se mantiveram mais ou menos dentro do mesmo padrão. Com exceções, claro. Mas assim, acho que puxando esse gancho, e a gente até tava... Vocês não vão entender essa sincronologia dos fatos, mas enfim, nós estávamos no podcast anterior, que vai ser depois, e eu normalmente faço essa confusão aqui durante o discurso, falando sobre esse entendimento que a gente tem que ter cada vez mais de nos tirarmos do papel de superpoderosos, né? E assim, era um papo extremamente corporativo sobre liderança. E a gente caiu muito nisso, assim. Gente, somos seres humanos, né? Por que a gente não pode se autodescobrir vulnerável, se autodescobrir? Porque muitas vezes as pessoas não querem mexer nessa questão do autoconhecimento porque também não estão prontas ou não estão dispostas a encontrar esse eu que às vezes tá confortável deixar ele lá quieto, porque aí eu não preciso tomar nenhuma atitude, né? Então, é necessário mexer nisso, né? E o que a gente já conversou contigo em outros momentos e percebeu até em times nossos, né? Assim, seja através da astrologia, da terapia, de qualquer coisa, da meditação, como é importante a gente buscar esse autoconhecimento para conseguir também evoluir na carreira, né? Conseguir se encontrar mais, conseguir entender o seu propósito para buscar uma evolução, né? Como que também deste lado, assim, as pessoas trazem e o que tu tem visto de benefícios desse autoconhecimento para o avanço de carreira? Autoconhecimento é tudo. Eu sempre digo que autoconhecimento é a base. E quando a gente não foca no autoconhecimento, a gente pode fazer o que a gente quiser. Vai estar sempre esse looping, sempre essa sensação de um vazio ou felicidade. Sempre vai ter alguma coisinha. E essa questão que tu trouxe, Vá, é muito importante, porque essa questão de a gente querer se colocar no lugar da Mulher Maravilha, né, do super-homem e tal. A gente vive uma sociedade do cansaço, uma sociedade muito adoecida em vários níveis, né? Muitas vezes as pessoas ainda acham que é bonito a hora bunda, que é bonito ficar trabalhando sem parar, sem ter um tempo para comer legal, sem ter um tempo para descansar, sem ter um tempo para olhar para si, quando a gente poderia ser muito mais produtivos se a gente realmente olhasse para dentro e começasse por aí. Então, eu acho que assim, urge o tempo de as pessoas realmente, assim, quem ainda não está buscando, por favor, busque. É uma questão de, novamente, decidir. Então, a gente pode decidir a qualquer momento dar essa viradinha de chave. E dentro da astrologia, já puxando um pouquinho para o meu assado, a gente tem uma casa, que é a casa 2, que é onde a gente ganha o dinheiro, que é uma casa de valores, e que a gente fala que é uma casa de touro, né? É como eu ganho o meu din-din por conta própria. E também fala de autoestima. Então, eu sempre digo assim para as clientes, para a gente poder ganhar dinheiro e saber valorizar aquilo que a gente faz, a gente primeiro precisa ter o valor interno. A gente precisa se valorar, porque senão a gente pode ter a aparência que for, tá no cargo que for, e dentro tá o vazio. Com certeza. E aí fica aquele eco do silêncio, né? Que até um certo ponto é bom, porque o eco do silêncio, estou falando da meditação, tá, gente? Isso é maravilhoso. Mas é a questão daquela sensação de não preenchimento. Nossa, né? isso é muito comum, né, Val? Muito porque é muito comum conversar com as pessoas. E acho que nós somos de uma geração que talvez lá atrás a gente imaginava que o sucesso ele era alcançado com um cargo X, né? Quando eu chegar no cargo X, eu vou estar feliz. E aí a pessoa passa a vida toda, né? Talvez sendo promovido, uma promoção atrás da outra, e ela continua com esse vazio. Ela continua com essa infelicidade, não entendendo. Aí ela chega naquela cadeira e fala, mas... Não era aqui, Não né? era aqui. E agora? Né? Então, como é importante o autoconhecimento para a gente, de fato, ser feliz ao longo da jornada. Se a gente estiver fazendo aquilo que a gente gosta, a gente vai... De novo, não é uma utopia dizendo que... Não vamos romantizar. Nossa, é só maravilhoso. Não é, mas assim, dá para ter um caminho muito mais satisfatório e feliz se a gente tiver mais encontrado. Quantas pessoas a gente vê que, nossa, a pessoa é fantástica, ela é incrível, mas ela está no lugar errado ou até mesmo na hora errada, né? Naquela função. Perfeito. E ela passa a ser infeliz todos os dias e ninguém merece essa infelicidade. Né? E aí até acho que eu vou usar o teu gancho, porque tem um ponto que
a gente tem se deparado muito com pessoas que elas não sabem o que elas querem. Então, elas vão, assim, sendo empurradas na carreira, né? O que as pessoas vão decidindo para elas vão fazendo. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. E aí, chega, às vezes, na hora de uma entrevista, e a gente olha para a pessoa e fica... Mas o que verdadeiramente essa pessoa quer nessa posição? Será que, às vezes, parece que nem ela descobriu onde é que o olho dela brilha? Porque quando a gente foge um pouco do tema, a pessoa... Uou, assim, se expande. E quando a gente volta pra vaga, ela assim... não era... Talvez não seja tão ali, mas ela tá brigando por aquela vaga, como se ela precisasse daquilo pra vida. E também tem uma coisa, assim... Quando a pessoa não tem esse super autoconhecimento, tem como usar também esse poder da astrologia para ajudar nessa seleção de pessoas e ajudar esse gestor a também entender se aquela pessoa está certa para aquele momento? Adorei esses superpoderes da astrologia. Mais um post para mim. O que eu gosto de trazer, assim, em relação ao autoconhecimento? É um processo. Né? Então, a gente vai construindo esse super autoconhecimento. E o mapa, ele só ganha vida através de nós. Não queria perder um gancho que a Jazz, na fala dela, que ela falou sobre o sentido, né, de os desafios, e a gente não pode romantizar, né? Ai, fizemos nossa transição, somos todas Nossa, né? vivo no mundo dos sonhos. Não, no mundo dos unicórnios não é só isso. Mas quando a gente tem um sentido, a gente vence qualquer como, né? Então, ter um porquê, ter um sentido, ter uma missão, como a gente preferir colocar aqui e o pessoal se identificar. E voltando à tua pergunta, né? Às vezes eu fujo, podem daí me trazer pro lugar de novo, que eu vim de peixes, né, gente? Nós do sul, peixes dá uma fugidinha de vez em quando, vai pra Nárnia, volta. Então, o quanto é importante a gente seguir nesse processo, porque não é porque a gente busca o autoconhecimento que a gente vai estar realizada sempre, que a gente vai ter uma missão só na vida. Muitas vezes a gente pode ser super feliz e não quer dizer que a missão não deu certo. Gente, ela deu super certo. Super certo. Né? Só que era uma construção para a caminhada dessa virada de chave para próximo game. E daqui a pouco vai ter um próximo game. Porque se a gente vai ficar aí sem se reinventar, tem que ter um refresh, tem que ter tá sempre se buscando para a gente poder encontrar, né, nesses desafios também novas roupagens de nós mesmas. E tá sempre girando. Total. E o mapa, então, é um guia para esse autoconhecimento, para essa jornada de autoconhecimento. Mas sozinho ele não vai ter vida. Então, a gente precisa se conhecer, ele vai nos ajudar a identificar dons, talentos, habilidades, segmentos que são mais favoráveis para a gente, com certeza. Né? Muitas vezes a pessoa chega para mim fazer um mapa, mas está num lugar totalmente adverso. E não que não possa estar, mas está totalmente desalinhada ali daquela missão que veio cumprir. Pode, porque não tem um caminho certo. Tem um caminho que vai te levar ali, mesmo que torto, mesmo que errado. Evolução, né? É uma evolução. E precisava daquilo para poder chegar onde precisa. Se estiver disposta a chegar onde precisa. Porque tem muita gente que prefere ficar nesse lugar sem ser incomodado. A ilusão daí de achar que não será incomodado, porque a alma não o deixará descansar até que a gente esteja alinhado. Assim eu penso. Por isso depois as pessoas falam, porque o mapa, o Mercúrio, o Saturno, o amor é tudo contigo. Ninguém mandou ficar incomodando aí os astros. Ninguém vai fazer esse trabalho por ti, né, agora. Não. Mas eu acho legal a gente pegar esse gancho também e falar um pouco sobre o processo de coach, né? Eu acho que tem muita gente que está te ouvindo pela primeira vez e deve estar falando, gente, como assim? Mapa, coach, carreira? A gente já vai conectar essas pontas, né? Mas eu acho que, dando o meu depoimento aqui, né, de como foi essa nossa conexão, eu falei um pouquinho ali no início, mas eu nunca tinha feito um mapa, né? Foi a primeira vez que eu fiz um mapa. Não, eu já tinha recebido várias indicações de pessoas em comum, né? Não, você tem que falar com a Val, tem que falar com a Val. Eu tive uns 5 minutos ali de decisão em um final de semana, quando eu realmente decidi, eu falei, não, eu acho que eu vou realmente pedir as contas, enfim, mudar um pouco o rumo da minha carreira. Mas parecia que eu falava, gente, imagina, são mais de 10 anos de carreira, gera uma insegurança muito grande, como você falou. Conforme a gente vai construindo, crescendo, a gente está ali, a gente tem que abrir mão de muita coisa, o caminho é muito mais arriscado na hora de fazer essa virada de chave. E a gente fez a nossa sessão, enfim, no mapa. E, nossa, mas eu chorei, eu acho que a sessão quase inteira. Porque eu acho que, assim, anos de trabalho, porque foi um mapa muito voltado para entender
o meu autoconhecimento muito voltado como profissional, né? Eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido um feedback tão profundo e tão assertivo. De fato, ouvir... Tu não quer me fazer chorar aqui, né? Esse Se precisar se emocionar, pode se emocionar. Olha, gente, depois dessa, quem tá aí nesse momento, assim, de um pouco, tem que falar com essa mulher, porque foi maravilhoso. Acho que a Val pode contar um pouco do processo dela também, mas a gente já vai pedir pra Val explicar um pouco sobre esse processo de como a astrologia e o mapa tem tudo a ver com autoconhecimento e pode nos guiar mesmo, né? De trazer um pouco mais de atalho, de mudar o rumo e tomar as atitudes. Porque no final do dia é isso. Se a gente sabe quem nós somos e a gente começa a enxergar as possibilidades, a gente consegue começar a agir, né? E não ficar num looping de infelicidade, assim, infinito, né? O meu processo foi um pouquinho mais longo, né? Eu nem me lembro como que eu cheguei na Val. Eu sei que eu cheguei e aí a gente ficou talvez uns bons meses ali fazendo esse processo de coach de carreira. Que era essa busca do quê, né? Eu lembro. Tu lembra? Foi num evento da EdTale. A guria, sim! A Adri foi Happy responsável, hour, fada, que nos conectou. É verdade. A Adri também, olha só. Gente, Tá. foi um happy hour da EdTales, tem razão. E a Adri, que também maravilhosa. Beijo pra Adri, né? Que agora Beijo, estamos Adri. todas aqui. Sim. Ela também me convidou para fazer um treinamento lá na Cadastra. E aí eu atendi o pessoal Porto Alegre, São Paulo. E aí lá fui adentrando e conhecendo muita gente legal. Então foi lá, nesse evento. Tá um calor do caramba. Não, agora eu lembro como se eu estivesse lá. Aham. E aí a gente fez um longo processo, acho que foram uns 3 meses, talvez, Foram. de coach de carreira. Longo processo. Aquariana, Gente, a pessoa vive aquariana, num gente. Barbaridade. Fiquei 3 meses lá. Pra aquário é longo. Não, assim, 3 meses até o momento Sim. de partida e depois a gente seguiu, né? Mas, assim, muito dessa descoberta, eu acho que eu identifiquei que faltava alguma coisa, eu não sabia o que era, eu não sabia se era carreira, se era outra coisa, aí eu estava buscando o que era essa coisa que faltava. E acabei aí com 1000 provocações, né, da Val, identificando que, assim, realmente não... Agora, aqui é o meu limite, né? Até aqui foi muito legal, aí depois foi, e agora não tá sendo, eu vou precisar tomar uma atitude. E me trouxe muita segurança o processo, assim. E tu falou até a questão do parto, né? Eu me lembro que neste processo de, tipo, o que é? É uma coisa ou é outra? E leituras. Uma vez a Val me emprestou um livro que era de relatos de parto. Uma coisa muito aleatória. Eu fiquei pensando, por que raios ela tá me emprestando isso? Eu não me lembro se eu... Partos com amor, eu Isso. acho. Eu tinha o Bento, né? Mas não tinha a Betina. E eu fiquei lendo aquele livro e pensando, mas por que ela me deu esse negócio? E eu li aquilo em 3 segundos e eu pensei, meu Deus, acabou. Eu preciso de mais, eu preciso de mais. E aí eu comecei a me conectar também muito com este lado, né? Feminino, de entendimento do parto e das conexões e tudo mais. E para mim também foi uma virada de chave ali que não mudou nada na minha carreira. Sigo aqui, bem plena, falando de e-commerce e omnichannel. Mas dentro de mim teve me abriu uma outra porta ali que eu não estava entendendo. E aí, nessas descobertas todas, acabei também indo para essa carreira. E eu acho que é até legal falar, porque dá um medinho também, né? Não necessariamente as pessoas chegam em ti, têm essa leitura do mapa, esse autoconhecimento e, tipo, pedem demissão e você é empreendedor. Não é pra fazer isso aí, minha gente. Não é porque essa é a nossa história que vai ser a história de todo mundo, né? Eu acho que cada um tem o seu caminho aí pra trilhar, porque senão pode parecer que todo mundo que chega nela Não pede é assim, demissão. Não gente. é Mas isso, o pior gente. é que eu tô com essa fama um pouco assim, que quando vão mudar, estão me chamando. Mas eu vou ficar bem quietinha, porque depois aí vai que, né? Tô consultando com a Val, ninguém mais vai querer aparecer As no empresas stories. vão banir ali. Ou tudo vão me isso. contratar, né? Mas é sobre isso, é sobre ser mais assertivo, né? As empresas Exato. podem super te contratar para ter as pessoas certas no lugar certo. Exatamente. Assim, ganhar tempo, né? Ser assertivos na contratação. E eu faço essas parcerias também com empresas para que a gente não fique deixando as pessoas ali chegarem num ponto que já não aguentam mais. E muitas vezes não é sobre outra carreira, é sobre reaver ali o processo interno. Ela pode ser realocada, ela pode receber uma formação específica para alinhar melhor com o cargo, ela precisa, é uma boa gestora, ela é ótima tecnicamente, mas ela não consegue liderar a equipe, né? Não sabe se comunicar para se dar o respeito e ter esse respeito da própria equipe, da gestão e tal. E só queria puxar o gancho do parto com amor. Gente, é o se parir.
É o se parir para o mundo. Sempre vai ter a ver com o parto, o processo de transição de carreira. Porque partes de nós estão morrendo. E aí, quem sou eu depois dessa transição? Eu não sou ninguém. Ninguém. Eu estou completamente vulnerável. Eu estou ali sem saber, por mais que eu tenha experiência e que eu vá levar essa bagagem nas costas, que nem uma linda tartaruguinha, eu não sou mais ninguém, eu não tenho mais um crachá, eu não tenho mais a carteira assinada, o sobrenome da empresa. E aí, quem é tu na fila do pão, meu coraçãozinho? Né? Então, a gente tem que respirar fundo, porque é um processo quase que cirúrgico. Total. E dói. Né? Crescer dói, eu sempre digo isso também. Não, inclusive, tem só uma... Puxou um gancho, assim, de uma indicação de um livro que eu amo, que eu dei pra Jess, também dei pra uma outra amiga, que a Val também conhece, que é o... A Flavinha? Não. A Samara, que é o... do Maurício Benvenuti, que ele fala muito sobre esse processo de, tipo, que a gente leu bem quando a gente saiu da empresa, né? Foi incrível. Que é o que acontece quando eu deixo de ser a Vanessa da empresa e passo a ser só eu. Eu acho que ele explica muito bem, assim, nesse capítulo, esse ponto que tu trouxe, assim. Como que eu volto a ser eu por mim mesma e não eu pelo crachá, né? É um trabalho bem profundo. Entender que essa bagagem tá aqui ainda, né? Claro. A gente não pode esquecer isso. Por mais que a gente tirou o crachá... É super relevante. Fez quem somos hoje, né? Exato. E aí, o coach de carreira, ele vem muito para isso. Para a pessoa conseguir se entender e... Eu misturo tudo de um jeito que eu já não sei mais nem onde é que começa uma coisa e termina outra. Essa é a vida real, né? Claro, eu fiz a formação e tudo, então uso porque o coaching ele traz muito através das perguntas poderosas, né? Para auxiliar as pessoas a se auto-observarem, a trazer insights, a sentir realmente, né? Colocar no papel, muitas vezes, também aquilo que ainda não está tão claro, né? O mapa, ele pode ser considerado, para alguns, mais racionais e mais da linha do corporativo, muito fluido, muito, né, unicórnios, mundo colorido. Mas eu digo que fala isso quem não conhece a ferramenta. Né? Porque não é só uma questão de acreditar ou não, é de conhecer ou não a ferramenta. E muitas vezes as pessoas se baseiam até por aquilo que estão vendo rapidamente, de uma forma rasa. Eu não estou criticando o trabalho de ninguém, cada um vai saber como que deve lidar com o seu, mas trazendo de uma forma muito rasa que todo mundo que é ariano vai nesse pacote, todo mundo que é taurino. E nós temos todos os signos no mapa. O mapa é uma ferramenta fantástica que trabalha até para quem tem abertura a vidas passadas. Então, eu gosto muito de remeter essa astrologia kármica também. Qual é o meu padrão? De onde eu estou vindo? Então, muitas vezes, a pessoa que vem com uma energia de água, de vidas passadas, diga-se, elemento água, signos de câncer, peixes, escorpião, ela não vai ter a mesma batida prática de quem veio de terra. E isso são questões até a própria soma dos elementos, ali, o equilíbrio dos elementos no mapa, para a gente poder se compreender. Nossa, é um estudo infinito, porque o Sol é um pontinho, não estou desmerecendo a importância desse Sol, né? Desse luminar, que é onde ele se apresenta no mapa, ele vai iluminar a nossa alma. É ali que a gente veio iluminar, né? Para tocar o coração de outras almas. Mas é um mar de informações que a gente tem ali. Mapa do ano, que é o plano de ação, que a gente avalia as oportunidades, as tendências, os desafios, o que a gente pode cuidar mais, o que a gente deve investir realmente, né? Então, é um trabalho... Eu sou apaixonada, né? Então, assim, fica difícil eu ficar falando, ficaria horas e horas e horas falando, mas eu junto de uma forma que é muito intuitiva. Minha astrologia passa muito também pela... É uma astrologia muito intuitiva também. Né? Então, algumas coisas que eu misturo, eu nem sei, assim, colocar no papel ou dizer tão claramente. É viver o processo. O mapa do ano, uma dúvida, a gente faz agora na virada do ano ou perto do aniversário? Excelente pergunta, excelente pergunta. Porque o ano astrológico inicia quando o Sol entra no signo de Áries. Então, ele vai adentrar, né, em 20 de março de 2024, quando o Sol está entrando no signo de Áries. Aí a gente comemora oficialmente o ano astrológico. Olha só. Por isso que sempre começa com Áries. Claro. Eu sempre achei que era no aniversário. Não, aí
Não, aí assim, o ano astrológico oficialmente. Tá. E cada uma de nós vai ter o seu mapa de ano a partir ali do aniversário até o aniversário seguinte. Ah, tá. Então, a gente... Tem as duas coisas. Exatamente. Então, a gente vai ter o ano oficial entrando, que vai ser sob a regência de Saturno, Muso, já Muso, vamos que falar ficam sobre chamando de isso. maléfico, meu benéfico, querido, poderoso. Então, assim... cada uma... O que eu sugiro para as clientes? Fazer próximo do aniversário para já aproveitar todas aquelas tendências, que eu não gosto de chamar de previsões, para se organizar, fazer esse planinho de ação para o ano, né? Ver o que vale a pena. Muitas vezes ali a comunicação, caso da comunicação tem alta, olha, vamos investir em algum curso para se desenvolver nessa parte da comunicação. Legal. Ou cuidar com foco. Então, assim, dependendo do que o mapa está trazendo, a gente vai trabalhando essas energias aí para poder usufruir o ano da melhor maneira possível. E eu acho que agora tu Maravilhosa. trouxe um ponto que pra mim conecta, assim. Que tu falou, pra mim já é tudo muito junto, mas eu acho que é exatamente essa percepção de, assim, eu vou ali ter a leitura desse mapa e eu vou ter ações práticas relacionadas a isso que vão me ajudar a desenvolver. Eu acho que essa conexão que eu não tinha tido com outras pessoas. Assim, uma pessoa extremamente prática, pragmática. Eu preciso disso, entendeu? Eu preciso de um plano. E é essa conexão que às vezes as pessoas sentem falta, porque fica uma coisa muito assim, ai, a astrologia. Não, a Val vai para esse caminho de vocês, esse ano é o ano da comunicação. Vai procurar um curso. Te desenvolve, entendeu? Depois volta aqui e me conta teus aprendizados. Ela Tangibilize. tangibiliza. E quero o WhatsApp lá dizendo que já se matriculou. Tem que ter um check. Tem que ter um plano prático ali relacionado. Muito bom, muito Eu sou bom. Capri, né? Eu sou capricorniana. Todo mundo conhece o signo de Capricórnio como um signo que é muito terra. Então não adianta eu ficar só lá no meu elaiado, peixe, vida passada, e ver que luz não paga boleto, né? A energia iluminada, terapeuta de luz, então daí os boletos, quem é que vai pagar no final do mês? A gente tem que realização, tem ação no final. Né? Aquela palavrinha mágica lá que tem que ser colocada. Então, assim, no céu como na terra, gente. Não é só no céu. Então, vamos trazer pra cá. Aí começa a falar, porque o céu do momento... Tá, mas como é que a gente aplica Põe isso na prática. Exatamente. Vamos organizar esses bichinhos muito tudo aí. maravilhosa. Vamos ver como é que faz essa bagunça. Ai, por sinal, essa mesa aqui maravilhosa pra montar aqueles mapa... O mapa mental, né? Uau! Super. Mas, gente, tá muito profundo esse papo. E tem uma coisa que a gente não quer deixar de falar contigo, que é... Claro que, como tu falou, né? Assim, a gente é muito mais profundo que o nosso signo, mas a gente sabe que cada signo traz consigo algumas características que a gente se identifica ou não, enfim. E que tem aí, como tu trouxe a questão do Capricórnio, né? Que é muito da ação, é muito certinho, é muito de fazer o negócio acontecer. Tem as suas características. Então, a gente quer muito falar sobre isso. Ai, eu tô muito Brincar um ansiosa pouco. pra essa parte. Vamos falar. Então vamos brincar um pouquinho, porque Isso. só reforçando, todas nós temos todos os signos no mapa, Isso. mesmo que alguém venha botar ali nos comentários, não tem. Eu Tem não tô. sim, coraçãozinho, mesmo que esteja ali, a gente fala na astrologia daí de interceptado, tá escondidinho ali, mas ele tá ali, tá? É isso aí. Então, vamos lá, eu topo a brincadeira, mas aí é claro, num nível muito superficial. É isso, E não levem pro coração, daqui a pouco assim, vocês vão se identificar, porque tem ascendente, tem lua, tem uma série de coisas. Muita coisa pode mudar, né? Mas a gente sempre pergunta o signo na hora de contratar. né? Eu sou... Vamos ter que organizar aí melhor, porque não Talvez pode... precisa fazer um mapa, né, Val? Não pode desmerecer a criaturinha, porque muitas vezes, e eu acho bem legal tu ter trazido esse gancho antes da gente ir pra brincadeirinha, porque às vezes a pessoa tem ranço com um determinado signo, só que a pessoa veio de uma energia muito forte, ou tem no mapa pontos super verdade. assim, que entram numa conexão ali que flui perfeito para aquela situação, para aquele cargo. Então, por favor, gente, até assim aquela coisa, o crush, né? Não criem ranço. Daqui a Antes pouco da tá hora, aí né? perdendo o homem da vida, perdendo a mulher da vida, porque o signo não combinandinho. E aí não viu o mapa, que das vidas passadas ela traz lá o Nó do Sul, que dá um match De perfeito repente, pra ali. ti. Exato. Né? E isso vale pra empresa, vale pra vida pessoal. Então vamos segurar Vamos o com coração. calma, vamos Não, com e eu calma. acho- Take it easy, baby. Eu acho até legal a gente falar, porque assim, às vezes a pessoa, naquele contexto, tem que ser uma pessoa muito mais viajandona da inovação, do nananã. Mas aquela pessoa pode ser incrível para um outro papel que tu tá precisando. Porque cada Exato. signo tem o seu, Exato. a sua coisa muito boa, né? Que alguns pobres todo acabam virando, né?
Agora a gente fala dos estereótipos, né? Pra gente Vamos lá. Vamos nos estereótipos. Na brincadeirinha. Vamos na brincadeirinha. Gente, não fiquem bravos. Depois não fiquem fazendo corte aí meu pra dizer que eu falei essas tranqueiras aí que eu vou lá. Não, e a ideia é a gente conectar os signos com as funções do mundo, de tudo que a gente puder dentro do e-commerce e, né, das funções isso do aí. e-commerce. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tá, Porque a gente não ensaiou muito bem essa. Vamos lá. tá. A gente não saiu nada, né? É verdade. Se fosse só essa, a gente tava bem. Aí eu já tava até felizinha aqui já. Tá, então começamos Tá, por onde? Vai ser Áries, né? Eu aprendi que tem que Áries. começar por Áries. Bom, Áries é Brabo. brabo, né? Na sombra, querem que eu faça uma brincadeirinha luz e sombra? Ai, assim? sim. Gosto, Tá. gosto. Na luz, o empreendedor. Ele é aquele que desbrava os caminhos. Ele não curte trilhar caminho dos outros. Ele constrói o seu. Não é à toa que ele é o primeiro do zodíaco, É verdade. regido por Marte. Ele vai lá e, ó, sigam-me, os bons, né? E na sombra, não tem muita modéstia, assim, porque ele gosta do tempo dele, ele é muito rápido. Muito prático, muito assim, prático e muito impaciente. Então, muitas vezes, né? Morre de véspera, né? Então, assim, fica aquela ansiedade que muitas vezes o impede de construir algo porque não tem a persistência. É verdade. Aí vem o touro, que é o amigo, né? E o Áries, ele pode ser fácil. O dono da empresa, o coordenador, assim, dentro de um Tem um papel de liderança aí forte, né? Tem. E se não gostar da chefia, pode ser bem brabinho, assim, de... Então, não vou obedecer. É. E Áries, acho que consegue se impor muito também, né? Sim. Então, acho que tem muito a ver de ocupar cargo ali um de papel gestão. de gestão. Tem coragem. A É, palavra-chave coragem. dele seria coragem e na sombra a impaciência, digamos, né? Tem uma Perfeito. coisa de matar no peito, Tem. vem comigo que eu protejo, mesmo que não tá muito seguro, Tem. né? Mas vai. Tem, são audaciosos. Admiro muito essa audácia que eles têm. Perfeito. Muito bom. E touro? Quer dizer, é touro agora? É touro. Eu sou péssima de sequência. Eu pode de deixar que fatos. isso é pra mim. O touro daí já vem mostrar pro amiguinho Áries, né? Vamos ter um pouquinho mais de paciência, amigo. A gente vai construindo passo a passo com persistência. Touro é paciente? Touro é teimoso, mas ele na veia ali natural dele, ele tem essa paciência de ir construindo as coisas. Ele não larga o osso, ele sabe onde é que ele quer chegar. Ele é mais persistente, então. Se ele souber onde ele quer chegar. Porque senão ele pode cair numa sombra que vai pra gula, que vai pra se alimentar pra preguicinha. Então, ele tem que ter esse cuidado. Ele tem que ter o foco, né? Mas ele normalmente é mais apegadinho às coisas. Gente, esse podia ser líder de transformação digital. porque Porque se é ele souber persistente. onde é que ele tem que chegar, Faz muito Ele é sentido. tira da incansável. cabeça dele. Exatamente. Ele não larga o osso. Acho que Ah, é e é um perfeito. bom papel, hein? Bom papel. E ele vai trazer o lanchinho da turma, né? Não é essa pessoa. Delicinha. É a pessoa que vai... Onde a gente vai almoçar hoje? Não é essa pessoa também na delícia. equipe que fala? Total. Já vai pensar na comidinha já da semana inteira. Perfeito. Não é só no lanchinho da tarde. Maravilhoso. Mas gostei. Acho que tem que estar nesses papéis mais resilientes mesmo. Isso. É. E aí só tem que cuidar a linhazinha ali tênue, né? Entre persistência e teimosia. Porque daí não adianta ficar batendo cabeça em algo que a gente já viu que não traz resultado. Então ele vai ter que trabalhar bastante isso nas cerimônias, né? Vá, pra Terapiazinha, poder amor. entender. Terapia, uma terapiazinha no corpo. Porque tem um lance ali também que, quando não tá dando certo, precisa entender a hora de mudar o rumo do projetinho. Ele exato. vai ter que trabalhar isso. Exato. Daí não adianta ficar ali querendo segurar o osso se já não tá mais carne nenhuma ali. Então, larga, deu. Não tem mais resultado ali, larga e vai pra próxima. Perfeito. Perfeito, perfeito. Aí a Gêmeos. gente vai pra Gêmeos. Melhor signo. Todo mundo defende o seu, né? Isso é uma coisa incrível. A gente tem que puxar a sardinha, né? É. O Gêmeos é o comunicador, né, do zodíaco. Ele sempre tá ali fazendo o networkingzinho dele. Os signos de ar, de forma geral, eles fazem muito bem essas conexões. E o Gêmeos adora, né? Um microfonezinho, uma coisinha. Ele tem ali na sombra, muitas vezes, uma dificuldade de ouvir. Ele pode ter uma dificuldade nessa escuta. Porque daí ele dá uma desligada, coloca um off ali, tipo... Já tá pensando em outra coisa. Às vezes acontece. Às tá vezes. com 1000 coisas sempre na mente, né? É regido por Mercúrio. E vai acompanhar, né? Nossa, ele corre léguas. É muito rápido, muito rápido. Eu tenho uma questão também, eu acho, né, de Gêmeos, que é bem essa coisa do multitask, né? São atividades, talvez, que não exijam tanta repetição,
tanta rotina. É Gosta, dinâmico, né? É dinâmico. Muito dinâmico. Consegue lidar bem com mudanças, né? Então, eu sempre gosto muito desse signo para pensar em pessoas de marketing, né? Que vai ter uma rotina, assim, mais diferenciada. Total. O RP, criatividade. o Relações RP, Públicas. super, e que vai ter que circular, né? Com outras Aham. áreas da empresa, fazer aquela negociação. Respostas ágeis. Aham. Um pouco Gostou, prática, gostou, né? Ela gostou, né? É, isso aí. Sempre, sempre. Tem o pozinho do plim-plim-plim da comunicação. É, e o networking é com a gente Não, É mesmo. com vocês. É isso aí. Graças a Deus, porque não é tanto comigo. E daí a gente super se complementa. Não, mas tu é boa de conexão também. É, Depois a gente super. chega no teu. Super. Próximo. Próximo. Câncer. Ai. Ai, deu câncer da... Chega a dar uma... Eu fui falar esse dia, né? Eu falei, a pessoa falou câncer, ai, tadinho. Não, Esse mas sofre, brincadeira. É muito fofo, né? Então, assim, gosta de... é muito sentimental, é muito coração. Então, assim, se tu quiser te dar bem com câncer, seja homem ou mulher, não seja duro demais, não seja agressivo demais. Converse, né? Poderia fácil estar num RH, porque todo mundo vai contar os problemas da vida para quem tem uma energia canceriana. Eu prefiro falar de energia canceriana do que do signo de câncer. Daqui a pouco a pessoa está se identificando, tem um ascendente, tem uma lua, tem um monte de câncerzinhos no mapa. Então, assim, é a terapeuta da geral. É verdade. A Tem gente acha que imã. RH é perfeito. RH perfeito. Ou até trabalhos mais profundos de pesquisa com o consumidor. Que de tem mais pesquisa empatia, meio né? UX, assim, né? É. Que, tipo, vai Um absorver Scrum Master muito, vai também. escutar com atenção. Vai. E vai chorar, vai É. se emocionar. Então, assim, tem esse teor emocional muito forte. Quem é líder de câncer tem que estar um pouquinho mais atento na hora de dar um feedback, então, também, né? É, se tiver essa energia forte, Tem uma pessoa de câncer no time, cuidar um pouco mais, como falar. tem que aprender a estabelecer limites. Como o Libra, muitas vezes, tem dificuldade também de estabelecer limites. Então, tem que dar uma cuidadinha. Boa. Aí, a gente vem para uma energia do rei, da rainha, Leão. leão, né? Então, assim, o leão tem que estar mandando. Ele tem que estar no palco. Ele tem, claro que assim, ó, a gente pode, eu nunca, Val, mas aí eu te ouvi falar de leão, mas eu só me sinto mais tímida. Tudo bem. Só que uma coisa que é interessante também a gente falar é que nos mapas a gente não precisa ter tudo desenvolvido. A gente tem um sol naquele signo por alguma razão. Então a gente também, um sol em leão precisa brilhar. A gente precisa vir a desenvolver essa energia também, né? E ir se desinibindo. Porque o palco é do leão. Leão adora o microfone, uma coisa... Elogios. Tem que estar lambendo o leão. Ah, Eu sei porque eu tenho um em casa, gente. Ah. E ele tem um pouco disso. É a timidez, mas ele gosta de ser o foco e o centro das atenções. gostam de receber um elogio. Quem tiver chefinho de leão, dá uma elogiada de vez em quando. Não é pra ser fake, tá, gente? Mas eles gostam desse carinho, desse reconhecimento. Presente. Esse presente, né? E muitas vezes nessa correria da vida, a gente mal para se observar, né? É verdade. Imagina para Pra dar um valorizar elogio. o outro. Exato, e aí já fica uma dica assim, muitas vezes a gente está tão pronto para fazer uma crítica. Mas é uma crítica construtiva. Mas e o elogio? É. Né? Para quem tá ali do teu lado, até vocês duas sempre trabalhando juntos. Pô, que legal, tu deu muito bem, fez muito bem aqui, arrasou, não sei o quê. É importante, todo mundo gosta de um elogio. Sim, Né? é isso aí. Mas eles são grandes apresentadores. Então, Nossa. são pessoas que são boas pra... Sim, os atores e as atrizes do Zodíaco é a energia do ator, do palco, o artista é o leonino. Perfeito, perfeito. Aí Pode ser super um coordenador, talvez, ou até um gerente mesmo de operação que vai conseguir... Que vai estar neste momento de, tipo, este é o resultado. E valorizar a gente área fez que tá isso, e trazendo, valorizar né? quem Ser tá essa trazendo. porta-voz da equipe, assim, né? o leão já ia dizer dono, querida, dono. Dono, É verdade. Ou dono até, da área. ou até alguém meio... Não sei, alguém meio de dados, né? Que às vezes também... Tipo, foi a pessoa que descobriu aquele insight. Pode foi ser. ele que cavou o negócio. Valoriza as entregas. O leão deixa assinatura, né? Ele inclusive- é o que metodologia, ou eu descobri isso aqui, bota a assinatura ali. Isso aí. Inclusive, se tiver alguém de dados por aí, me liga, tamo É. Depois vem o Virgem,
complicado e perfeitinho, Aham. né? Que é o ISO, ai. é o ISO. É aquele que vai passar régua. E aí muita gente implica. Deixa os virginianinhos mais tranquilos. Mas tem espaço para os Tem virginianos. espaço. Eles vão ser os primeiros, eles não vão olhar para aquilo que tá bom. Eles vão olhar para o defeito. Ai, tá faltando um acento aqui, não sei o que. Lá. Mas tem muitas Né? funções, Val. A gente fala gestão de produtos, por exemplo, que tem que ser muito cuidadoso, tem uma rotina muito clara, não pode passar defeito. Tem essa questão de gestão de produto. A própria parte de cadastros, teste, né? No testes, desenvolvimento de QA. software, QA, exato. É um baita- Redação também, porque a pessoa, É. né, não vai deixar passar nada ali nos briefings. E aí o virgem vai ali, ó, passa a régua. Virgem é bom de processos, Gestão né? de projetos, muito. é perfeito. Muito bom. E eles têm essa paz, essa calma para ir ali e seguir arrumando, quando a maioria dos outros ali que não tem uma energia muito virginiana no mapa, ai, tá, já vamos, já vai. Que Não, tem ele muito vai disso no voltar. e-commerce, né? Ele vai voltar. E aí a dificuldade, muitas vezes, é entregar. Porque nunca tá perfeito. É. E aí não entrega nunca. E aí também o feito é melhor que o perfeito, porque senão não vai ficar pronto nunca. E aí a gente tem que dar uma desovada. Aí tem que ter um chefe que vai ali dizer, tá, deu agora, vamos Vamos pro assim mundo. mesmo. Vamos pro mundo. Depois do Virgem, a gente tem Libra. Libra. Libra é muito bom. Balança, equilíbrio. Muitas vezes são excelentes mediadores. Né? Políticos, eles são políticos, né? Muito. Os signos de ar, de forma geral, eles têm essa política, essa polidez, essa conexão com as pessoas. Eles não vão ficar brigando por nada, né? Não vão sair ali arranjando problema onde não tem necessidade. Nossa, Então, eles são super. diplomáticos Muito. Gente, é super meu ascendente. Ah, É tipo, olha, vamos então. evitar o conflito e se... É. E Eu sou se- gêmeos com Libra, também, ascendente Libra. Aí tem o ponto que vira a chavinha ali também, né? De muitas vezes, por não encarar o conflito, aquele probleminha vira um problemão, Sim. né? Não Só tô pra dizendo- gente, inclusive, às vezes. Exatamente. De não encarar na hora que De tinha não que ter encarar. encarado. De não encarar. E tem uma indecisão um pouco grande aí, ou Bem considerável. Porque daí pensa tanto que não decide se quer o branco, se quer o preto, se quer o azul, se quer o roxo. Então, fica aquela coisa, então não sei, então não vou escolher nenhum. E aí, muitas vezes, fica nessa indecisão. A gente sou eu comprando uma cozinha. Pois, roupichas também podem entrar nesse baú. É cinza, é branco, é prata, às vezes assim desiste. Esquece o projeto. não? E tem uma questão de liderança aí também, né? Tem vários líderes Claro. Libras justamente por essa Por saberem mediar. diplomacia. aí, né? Diplomacia, exatamente. São excelentes líderes. E muitas vezes eu observo também em mapas de terapeutas também, um Libra acentuado, um Libra proeminente. Essas conexões, porque Libra é o signo das relações. Consegue É ser regido bom por gestor Vênus. também, Sim, né? e vai ouvir, vai se colocar no lugar do outro. Isso tendências, né, gente, gerais. Então, vai se colocar nesse lugar do outro, vai ver esse outro. Muito bom. Libra enxerga o outro. Perfeito. Depois nós temos Escorpião, Escorpião. que tem uma fama, né? É. Que tem uma fama, eu amo. Não, né? Eu ainda tenho filho escorpião, né? E muitas vezes eu vejo assim, são cirúrgicos, né? A sensação é, eles entram, fazem aquela leitura do ambiente das pessoas e são cirúrgicos. E podem lidar muito bem com situações de crise, captam muito as energias e são muito verdadeiros. Então eu digo, não é todo mundo que aguenta. Porque muitas vezes as pessoas Eles são mais preferem, diretos. são diretos e são verdadeiros. Vai perguntar, fiquei bem com essa roupa. Nossa, é Não. verdade. É verdade. Eles Não. são ótimos nesse sentido. E Dá pra você confiar. eu se ele falar. adoro. Eu adoro, porque eu não pergunto alguma coisa para ficarem me enrolando ou serem políticos comigo. Então, tem alguns momentos... É muito bom. Não, isso aqui não gostei, isso aqui ficou legal, não ficou... Pode confiar, né? Exatamente. Só que por isso que muitas vezes as pessoas correm de escorpião Ah. também, né? É tão verdadeiro que eu não aguento. Mas podia ser, tipo, uma área de governança, assim, né? Super. Alguém que tem que realmente, às vezes, bater na mesa e dizer Sim. pra que lado que tem que ir. Até né? um pouco de consultoria, né? No É. sentido de fazer o diagnóstico, visão Perfeito. sistemática, né? Eles devem ter visão sistêmica. Raio-X ali. Mas tem que ser um escorpião com Com Libra, poli- né? é, Pra ter, com um pouco de política. pra ter a política. Como falar. Elas já estão entrando para uma especialização. Te adoro.
Muito bom. Depois Depois a gente tem o Sagitário. Sagi, Ai, faceiro, adoro Sagitário. o palestrinha. Daí aí bota com o leão, dá licença, agora o microfone é meu. Né? Vamos. E o Sagitário é muito faceiro, tem conexões com viagens, com o exterior, com línguas, idiomas. Então, assim, é uma energia de muita alegria, de pura expansão, regência de Júpiter. Então, assim, eles chegando, né? Eles não fazem muito o discretinho, não. A politicagem aí não cabe tanto, né? Pelo menos, assim, os sagitarianos que eu convivo, parece que eles pulam essa parte, assim. Eles só são quem eles são e Direto. não me força a caber nessa caixinha, né? Eles são tendem a ser muito verdadeiros. Eles podem ter um pouquinho de teimosia também quando eles querem defender uma ideia, porque eles estão tão apaixonados, muitas vezes, por defender aquela ideia, que eles têm dificuldade de sair daquilo ali. Mas eles vão dizer... São tão espontâneos que a pessoa pode se assustar com o feedback, assim. Então, mas, ao mesmo tempo, eles colocam de uma forma leve. Não é uma forma tão estúpida, não é uma forma tão dura, sabe? Então, os palestrinhas, eles se dão muito bem em cargos de liderança também. É verdade. Tipo um PO, talvez, que consiga circular bastante em várias funções. Isso aí. Até o marketing, né? Que tem que ter um pouco dessa empolgação, né? E o comercial também, Comercial, eu acho que é bem Comercial, interessante. faz muito sentido. Vai viajar para vários lugares, abrindo conexões, assim, junto com gêmeos. Daí, os dois Nossa. não vão nem Eu dormir, né? Porque daí vão ficar Adoro só... Sagitário. Adoro. Maravilhoso. Aí eu tenho Mercúrio e Netuno em Sagitário. Então, eu me comunico sagitariana. Viu que agora tu me amou mais ainda, entendeu? Nossa, muita conexão. Adoro. Aí vem o Capri, que é o meu signo querido e que é muito do foco de saber o que veio fazer ao mundo, não tem tempo para ficar brincando em serviço, missão dada, missão cumprida. E não é difícil de comandar. Isso, né, de forma geral é difícil de comandar, mas ele sabe, também não vai, a gente Tem não que vai... dar autonomia pra ele, né? Tem que dar autonomia. Só que a gente não vai começar sabendo tudo, né? Então, a gente também tem que saber como é regido por Cronos, senhor do tempo ao tempo, para se assimilar as informações. Mas ele já entra normalmente nos lugares já sabendo o que ele está mirando. Se ele souber, estiver alinhado, né, com o mapa, ele já entra sabendo onde é que ele quer chegar. E é Isso muito é muito maker, né? Capricórnio muito Muito. faz acontecer. Então, tem que Muito. colocar ele nas funções. Tem. Tipo, tem o planejamento estratégico. A gente tava falando isso. É quem vai Realizar. rápido, realizar, né? Exatamente. Executar o Trazer para a plano. terra, elemento terra. Vai fazer a coisa acontecer. Muito bom. Muito bom. Foi Aí, todos? não, mais ainda dois. falta eu. Pelo amor de Deus. Aquarius. Então, Amo também. Aquário, Eu amo todo signo, estrategista. gente. Ela tá amando todos. É. Estrategista, rápido de raciocínio também. Mais uma política para o nosso zodíaco, né? Das conexões. E tem um pensamento muito acelerado, multipotential, gosta de muitas coisas. E uma tendência, assim, de quem tem um Urano, né? Nas casas de carreira, ou até o Aquário nas casas de carreira. Uma energia uraniana, aquariana, vem muito fazer mais de uma coisa, assim. É difícil de ver a pessoa conseguindo ficar só numa coisa porque enjoa. Nossa, super. Não pode ter rotina não também. Não pode ter rotina. Gosto. Né? Então, assim, é regra não, porque a gente não está vendo o restante do mapa. Estou Mas de dando maneira pinceladas. geral- De maneira geral, são os multipotentials. Então, eles têm que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá mudando de energia, de cenário. Fala aí, Vanessinha. Não, é É total. contigo. Não, e eu sou um aquário com quase todas as luas do mapa em aquário. Eu tenho ascendente em Libra, mas eu sou praticamente aquário. Então, eu sou muito tudo isso. E aí, eu acho que talvez tenha uma parte de sombra que tu vai trazer, que é o que me identifica, né, gente? Desde que eu sou gente, que é a parte do coração gelado, que não é tão bom de conexões emocionais. Fala aí, eu tô esperando a parte ruim chegar, porque essa foi eu muito preciso bom. zoar, né? A descrição foi muito boa até Mas aqui. é que tu é muito amorzinho, então não vou ficar botando esse gelo aí, esse frozen pra ti, tá? Não, ela let é it um go. chuchuzinho. Mas é que a gente zoa, né? Tipo, Vanessa feliz. Vanessa triste. Vanessa com raiva, muita raiva. É ela. Quem me conhece sabe que por dentro tudo isso tá acontecendo. eu Tipo, só não vou pô, deixar transparecer. Às vezes ela tá uma panela de pressão, morrendo de raiva, mas ela tá aqui, ó, na reunião. Ela não transparece. But aquário é muito bom para os momentos que a empresa está incendiando, é o que consegue Exatamente. pensar para Eu poder tô aqui, ó, resolver. desesperada, Vanessa. Respira, calma. É. Aqui, ó, já fiz um checklist. Já fiz uma Opa. lista. Ela é a pessoa da Eu já lista. liguei, já mandei para tudo quanto é lugar. E a Vanessa, calma. Exatamente. Respira. É a Respira. pessoa
que faz... Por isso que a gente Então, se equilibra. eu acho que isso é um ponto super importante, né? É tomar as decisões quando o pânico tá tomado, né? Exato. É a pessoa que consegue respirar. Exato. Um bom PO também, É, nesse sentido, também super. vai super bem. Porque não tem tanta rotina, mas consegue lidar com momentos e manter a calma com toda a equipe. Quando E aí é uma o bomba estoura. coraçãozinho frozen, ó, se alguém tiver ascendente sagitário, aí coisa... Não venham dizer, ai, mas não tem nada a ver com isso. Estamos falando do mapa dela. É tá? o meu. É isso o aí. dela. E essa questão do coraçãozinho gelado tem os dois pontos também, né? Vai pra resolver o problema quando tá todo mundo incendiado e tá tudo certo. E aí a gente fecha com o maravilhoso Peixes. Tu também ama esse? Mais Jazz ou ama menos. Não, tem dois assim que eu falo. Virgem e peixes, pra mim, é mais... É do mesmo eixo. Um é Então. o oposto do outro e se Mas complementam. é o que você falou, que às vezes eu vou precisar trazer pra me equilibrar Tá aí, nesse ó. sentido. É, a gente tem que olhar para aquilo, porque muitas vezes o que mais incomoda é o que a gente também precisa olhar para dentro, né? Que é que nem aquele papo que a gente fala assim, ai, nossa, a pessoa que tem isso me incomoda tanto. Muitas vezes o signo que mais ali incomoda, aquela energia daquele signo é o que a gente precisa desenvolver. Total. Ou que tá numa dor, total. tá conectado com o nosso Quiron ou com o nosso Saturno. Total. Enfim, o Peixes, ele é muito espiritualizado, ele tem uma energia muito espiritual, ele é muito sensível também como o signo de Câncer, né? E ele vem com essa energia muito acolhedora, muito amor genuíno, amor universal. Só que muitas vezes ele acaba esquecendo dele mesmo pra, né, meio Madre Teresa, assim, no sentido de entregar Minha mãe tudo. todinha. Por isso Ah, eu falo, ó, é? é o meu equilíbrio ali, Como é o nome da tua entendeu? mãe? Angélica. Angélica. E ela ama Uma signos. anja. E daí Ela é uma agora, ó, anja. a anja Angélica tem que aprender a estabelecer limites. Faz tudo pelos outros, A se né? priorizar, né? Sempre. Se priorizar. Porque quem não se ajuda, não ajuda ninguém, né? Então, a gente tem que estabelecer esses limites. E o Peixes, muitas vezes, ele não tem essa noção de até onde ele expande. Ele vai indo, ele vai fluindo, flui tanto que se perde nele mesmo. É Então, ele verdade. pode ter dificuldade de estabelecer foco. Começa uma coisa mais prolixo, e aí começa uma coisa não termina, e vai indo e tal, porque é muito... Um bem amor. sonhador também, Ai, né? aham, com certeza. É o mundo dos unicórnios, assim, no bom sentido. Eu adoro os unicórnios. Pode ser meio uma área de criação, vai. Muito. Sim, com Muito. certeza. A arte está muito vinculada a essa energia, a espiritualidade, a conexão, a intuição, né? A conexão com o espiritual, a intuição. Muito Então, bom. aí já demos uma palhinha, né? De todos os signos de uma forma bem ampla, superficial, geral. Adapte e leve pro coraçãozinho somente o que fizer sentido. É isso aí. Maravilhosa. E a gente falou antes sobre o ano de Saturno, né? Não sei se você quer contar um pouco o que nos espera. Conto. Aí a gente vai fazer o fechamento com essa. Sim. Então, vamos lá. Vamos entrar com... A gente está na regência da Lua. Alguns astrólogos têm divergências em relação a ter esse regente do ano ou não, mas eu gosto. Para mim, faz sentido. E a gente está saindo daí de um ano da Lua para quando o Sol entrar em Áries ali em março de 2024, a gente adentra a regência do Saturno. Vai ser junto, então. É essa que virada. entra o ano astrológico, entra a regência do Saturno. E aí ele vai até o outro ano, lá quando entrar de novo no ano astrológico, daí a gente tá trocando o bastão. Então a Lua tá passando o bastão para o Saturno. Tá. Então a gente vem do ano das águas, das emoções, dessas questões todas, porque Lua rege Câncer originalmente. E o Saturno rege o Capricórnio. Então, eles estão num eixo oposto, né? Essa energia. E agora vem o Capricórnio, que é o dono da casa 10, que é a casa de carreira, que é a casa que representa o meio do céu, o ponto mais alto do mapa, onde nós somos apresentados à sociedade profissionalmente. E ele, para mim, isso vai ter um impacto muito interessante, ainda maior, nas pessoas fazendo as suas devidas transições de carreira. Por quê? Porque quem não tiver nesse caminho, nessa conexão, né, vai ter que fazer alguma revisão. Eu não vou entrar nos detalhes daí de signo, de como que olha no mapa, porque daí a gente se estenderia por Sim, mais umas sim. 2 horas no mínimo, Que aí tá? cada um tem que fazer o trabalho individualmente. Aí depois vocês me mandam mensagem pra Val. Exatamente. Aí a gente faz um trabalho personalizado, individualizado, mas assim, essa energia, de forma geral, ele é muito, muito visto como maléfico. Então ele vem ceifando, ele vem restringindo, etc e tal. Tem isso? Tem. Mas para quem estiver fazendo o trabalho, porque ele chama na responsa. O Saturno chama na responsa. Então, o
quem tiver aí brincandinho de trabalhar, quem tiver perdidinho na nave, quem tiver aí fazendo o que não tá vendo, corpinho mole, não vai mais ter como ficar fingindinho que aquela frase Deus tá vendo e agora Saturno também, meu Agora amor. Saturno tá vendo. Agora, Gente. esse é o mantra do ano. Não é só Deus tá vendo, Deus Cronos também tá vendo lá. Então, o Saturno tá entrando para nos ajudar a se responsabilizar por quem somos. E aí, levar a sério a missão. Eu faço essa leitura, né? Porque cada astrólogo vai ter a sua forma. Interpretação, né? Isso. Vai chamar na chincha, no bom sentido, para a gente poder olhar e qual é a minha missão, o que eu vim cumprir aqui na Terra. Maravilhoso. Então, é um momento de a gente poder aproveitar essa energia dele para despertar para aquilo que a gente veio realizar. Gente, amei que Saturno é meio pragmático, assim. Me Não, identifiquei. e casa com as total. nossas previsões de 2024, Total. que todas as empresas vão buscar o quê? Eficiência. Então, nessa, eles Total. precisam ter as pessoas certas. Não dá mais para ficar levando uma equipe que não vai estar ali. Né? Exato. Fazer acontecer. Entregando. Não é só a gente ficar na divagação, é entender. Bom, o caminho é esse. Quem já entendeu, agora é fazer. Bora. Fazer e Total. acontecer. Quem não entendeu, a missão é entender. Quem não tem a missão, Importante. a missão é encontrar a missão. Pode E ser. quem já encontrou, realizar. Porque ele não vai lá na casa da gente bater na porta para fazer por nós. É a hora Então, de gente começar a se mexer. levantar a bunda da cadeira e fazer a coisa acontecer. Muito bom. Gente, vocês ouviram isso? Começamos bem o ano, então colocando na meta mais do que nunca, olhar muito bem para a Se carreira. vocês não tinham Sim. feito isso, já façam. Que... Somos responsáveis por tudo que estamos colhendo. Isso aí. Nossa, bom, profundo. Gente, a gente vai ter que fazer muito mais podcasts, Val. Estou Foi aguardando. maravilhoso. Mas então vamos para nossa pergunta aqui, super tradicional. Se você pudesse escolher, já chegando na nossa reta final, infelizmente, porque eu poderia ficar aqui Muito horas. rápido. Quem você escolheria para tomar um café? Bom, atualmente eu tenho lido muito sobre a lei da atração, Uhum. né? E eu fiquei na dúvida de qual desses autores que eu tenho me identificado bastante eu escolheria. E aí digo o nome do Bob Proctor, um canceriano. E já fui lá pesquisar, ele já não está mais entre nós, mas certamente seria um café dos Incrível. sonhos, incrível para eu aprender muito essa conexão aí com a lei da atração, e seria com ele. Maravilhosa. Se rolar um dia, assim, tipo um Você sonho, não sei lá, rolou o café, tu próxima escreve vida. alguma coisa pra gente ter um registro aí, saber o que tava rolando quando ele pensou em tudo isso também. Com certeza, e na passagem também, quando chegar a nossa hora em que a gente pode também estar aí conectando com todo... Hoje não tem mais essa coisa, é o tempo do não tempo, né? A gente tá tudo conectado. Mas Exato. pode deixar que eu aviso. E aí trago os insights aí desse Faz faz um podcast sobre Exatamente. Mais um podcast. O próximo, Café com Bob Proctor. É isso aí. E tu quer deixar algum conselho final, alguma lição, alguma coisa que, assim, a pessoa escutou o podcast inteiro, Uma o que ela tem que mensagem. levar, assim? Qual que é a mensagem que tu gostaria? mensagem pra Uma esse reflexão? Vou usar um pouquinho da minha bio ali. Sejam o que vocês vieram ser. Não permitam que os ruídos externos interfiram na missão que vocês vieram realizar. Não esperem apoio, não esperem suporte. Façam por si mesmos. Façam acontecer. 2024 é um ano maravilhoso para quem estiver disposto a fazer a sua parte e se responsabilizar. Maravilhosa! Val, muito obrigada. Foi, assim, a melhor forma, mais leve pra gente começar esse ano de 2024. Acho que tem reflexões profundas aí, com certeza. Galerinha tá aí passando o ano novo, já começando a traçar suas metas do ano. Foi muito bom te receber aqui, viu? Gratidão Muito bom, imensa. gratidão. E não deixem para metade do ano para olhar para trás para ver o que não fizeram. Ai, Vamos sim. botar o pé já para Agora. Agora. Exatamente. Amei. Amei. Muito obrigada. E assim, mais do que... Talvez a minha mensagem final, né? Mais do que gestores de e-commerce, mais do que profissionais, nós somos humanos, né? Então, vamos começar a prestar atenção um pouquinho nisso, a pensar internamente, assim, o que a gente está fazendo, por que está fazendo, como é que a gente está reagindo ao que está acontecendo e buscar esse autoconhecimento aí. E se você se encontrar nesse momento super, assim, nessa realização toda, né, e quiser evoluir também, dá uma olhadinha aqui na descrição. A gente tem os cursos aí já em divulgação para você que quer se desenvolver como a Val, assim, super prática, né? Que entende o que tem que fazer e já sai fazendo. Então, procura aqui também na descrição do episódio os cursos.
Segue a gente lá nas redes sociais, no y2v.digital. Quer deixar pra gente como é que a galera te encontra também? Isso, fala teu perfil. astrologia.carreira, e aí tem tudo lá. Link da bio, acho que o pessoal entende toda Sim, essa linguagem, sim. né? Super, quem tá nos ouvindo Então é entende. isso. Com certeza. Perfeito. E fica conectado com a gente, então, para mais conversas. E a gente se vê até logo. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.